Muito bem, então vamos aqui agora analisar como foi desenvolvido aqui então o módulo NFE, tá? Bom, nós temos aqui uma estrutura, aliás, nós temos aqui algumas classes de infra, tá? Essas classes de infra, elas são praticamente as mesmas, tá? Que foram utilizadas lá pelo módulo NFCE, tá? Então, algumas dessas classes são classes geradas a partir do esquema XML. Esse esquema XML você deve realizar o download lá no portal da NFE, e outras classes são classes geradas a partir do arquivo WSDL. Tá? Esse arquivo WSDL ele é disponibilizado pelo Web Service. Tá? Então, cada Web Service disponibiliza o respectivo WSDL, e a partir desse WSDL você gera então essas classes de infra para que seja possível então consumir os serviços desses Web Services. Ok? Bom, então vamos analisar aqui inicialmente como foi desenvolvido aqui a tela que consulta o status do serviço. Tá? Bom, aqui nós temos dentro aqui da página módulos NFE, nós temos aqui a página, né, XHTML, status do serviço. Essa tela aqui é uma tela bem simples, tá? Nós já vimos lá no vídeo do tour. Ele tem apenas aqui um command button, tá? Onde o usuário vai utilizar esse botão para consultar o status do serviço, e esse botão vai chamar aqui o método consulta status lá do NFE status serviço controller, tá? E logo depois nós temos aqui um campo área texto, tá? Nesse campo área texto será mostrado então o resultado dessa consulta, ok? Bom, então aqui no controller nós temos aqui esse controller, ele é um pouco diferente, tá, do que nós estamos do padrão aqui do projeto. Ele não herda lá do Abstract Controller, ok? Então aqui inicialmente é definido um atributo NFE configuração DAO, tá? Esse atributo é necessário para que o sistema busque as configurações do certificado, tá? Então, para consultar o status do serviço é necessário utilizar um certificado digital, tá? E no caso aqui o sistema ele tem um suporte apenas para o certificado digital do tipo A1, tá? E lembrando que esse certificado ele deve ser válido, tá? Ele deve estar dentro do prazo de validade, tá? Bom, então, qual o procedimento aqui? Inicialmente ele busca a configuração da NFE, tá? Na configuração da NFE nós vamos buscar aqui onde está armazenado o certificado digital, correto? E também vamos buscar a senha desse certificado digital, tá? A configuração do certificado digital, como nós vimos anteriormente, ela é feita lá na página que nós temos aqui, a página configura certificado. Tá? Um procedimento aí também bem simples, onde o usuário vai informar, temos aqui um campo senha, o usuário vai informar essa senha, logo depois ele vai clicar num botão para realizar o upload do arquivo do certificado. Ao clicar nesse botão, é aberto aqui um dialog para que o usuário selecione então o arquivo do certificado, e logo depois vai chamar aqui o método configura certificado lá do respectivo controller, né, que no caso aqui é o configura certificado controller. Então aqui nesse método serão buscados aí as informações definidas pelo usuário, tá? Vai tentar instanciar esse certificado, e caso não ocorra nenhum problema, as informações serão então armazenadas no banco de dados, ok? Relacionadas então a esse certificado. Se ocorrer algum problema, emite uma mensagem para o usuário de que ocorreu um problema durante esse procedimento, tá? Então o processo aí para configuração do certificado também é bem simples. Então, voltando aqui ao status, a consulta ao status do serviço. Então, aqui inicialmente busca a configuração do certificado, tá? Carrega as informações desse certificado, né, os dados desse certificado. Lembrando que esse certificado ele vai estar armazenado lá no servidor, ok? Logo depois instancia aqui um objeto lá da classe status serviço, tá? E obtém a resposta desse status. Então, vamos acessar aqui esse método, verifica status serviço, ok? Inicialmente, o que deve ser feito aqui? Esse método ele recebe
alguns parâmetros, né, que no caso é o keystore, o alias desse certificado e também a senha desse certificado. Inicialmente é definido aqui o código da UF, que será consultado aí o status do serviço. Aqui o código está sendo definido como padrão aí, o código 53, que é o código do Distrito Federal. O ambiente 2 é o ambiente de homologação. A versão dos dados, tá? No caso aqui a versão 4.0, e a URL que será utilizada então para consultar esse status do serviço, tá? Essa URL aqui você vai encontrar essa informação aqui no portal da NFE, tá? Então aqui ó, você tem uma aba serviços e aqui tem uma relação de serviços web, tá? Tem uma relação de serviços aí para cada UF tem o respectivo web service, né? Alguns estados eles utilizam a Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, tá? No caso do DF, o DF utiliza a Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul. Logo depois é necessário criar o XML de requisição, tá? E onde é que você vai consultar qual o layout desse XML? Daí você tem que acessar o manual de orientação do contribuinte, tá? Que está disponível aqui também no portal da NFE. Então aqui em documentos você vai ter um link aí para os manuais, tá? E a última versão disponível aqui é a versão 6.0. Eu já estou com esse manual aberto aqui então. Lembrando que a leitura desse manual é obrigatória, tá? Para que você compreenda aí o que deve ser desenvolvido aqui no módulo NFE. Então temos aí um índice, né? Nesse índice é mostrado uma introdução, as considerações iniciais, os objetivos do projeto. Temos aí a arquitetura de comunicação com o contribuinte, aqui os web services, né, que serão utilizados aí para realizar os procedimentos, no caso aqui o web service de autorização, o retorno de autorização, o web service de recepção de evento, tá, no caso aqui do evento cancelamento, o web service de inutilização, temos aqui o de consulta protocolo e aqui o status do serviço, tá? Então esse web service status do serviço, ele é descrito lá na página 60. Então vamos acessar essa página, visualizar as informações, tá? Então esse serviço aí é destinado à consulta do status do serviço prestado pelo portal da Secretaria de Fazenda Estadual, tá? Então aqui nós temos uma imagem de como funciona essa consulta ao status do serviço, tá? Esse processo ele é síncrono e o método é o NFE status serviço. E aqui nós temos então o layout da mensagem de entrada, tá? Que é a estrutura XML para a consulta do status do serviço. Então o que esse XML deve conter? Inicialmente o elemento raiz é o consulta status serviço, então foi definido aqui o elemento raiz consulta status serviço, tá? Esse elemento raiz ele tem um atributo, tá? Que no caso aqui ó, é o atributo versão, que vai definir então a versão do layout, tá? No caso aqui a versão do layout é a versão 4.0 que está sendo definida aqui, tá? Logo depois, o que nós temos aqui na estrutura desse XML? Que é o tipo, a identificação do ambiente, tá? Se é um ambiente de produção, no caso o ambiente de produção será 1, ou o ambiente de homologação. No caso do ambiente de homologação, o valor é 2, tá? Então aqui o atributo TP-AMB nós definimos aqui como o ambiente de homologação. Logo depois nós temos aí o código da UF, né, que será consultada. Então aqui foi definido o elemento CUF e passando aí como texto desse elemento o código da UF que está sendo consultada. Logo depois nós temos o atributo XServe, né, que no caso é o serviço solicitado. Aqui esse serviço deve ser sempre definido como status, né, que será o serviço consultado aqui para verificar o status do serviço, tá? Então foi definido aqui esse elemento e o respectivo conteúdo desse elemento. E logo depois, então, esse elemento raiz ele é fechado aqui no XML, tá? Aqui, para gerar esse XML, como ele é um XML bem simples, não foi utilizado o JAX-B, tá? Nos XMLs que são um pouco, assim, vamos dizer, mais complexos, tá? Foi utilizado o JAX-B para facilitar a geração desses arquivos, né, desse XML, tá? Como aqui ele é um XML bem simples, foi definido aqui dessa forma, tá?
Bom, então, aqui voltando aqui no manual, nós temos aí a estrutura XML, né, que deve ser utilizado para consultar o status do serviço. E logo depois nós temos aqui o layout da mensagem de retorno. Tá? Então aqui na mensagem de retorno nós temos aí o retcons stat serve, né, que é o elemento raiz da resposta. Temos aí um atributo desse elemento raiz, que é a versão. Logo depois nós temos um elemento, que é o tipo de ambiente, né, a identificação do ambiente. Temos um outro elemento que é a versão da aplicação, a versão do aplicativo, tá? O código do status, a descrição literal do status da resposta, que é definida aqui pelo X motivo, o código da UF, a data e hora do recebimento, o tempo médio de resposta do serviço, tá? A data e hora do retorno e também uma observação, tá? Referente a informações adicionais para o contribuinte. Ok? Bom, então depois que foi definido aqui o XML de requisição, foi buscado então os dados do certificado digital, tá? Foi utilizado aqui também um arquivo que contém a cadeia de certificados lá do servidor da Cefaz, tá? Esse arquivo aqui ele foi explicado como gerar lá no módulo NFCE. Tá? Então você deve realizar o mesmo procedimento. Então lá no módulo NFCE foi explicado como gerar esse arquivo. Você utiliza aí o servidor, os dados do servidor para gerar esse arquivo que contém a cadeia de certificados lá do servidor da Cefaz. Tá? Logo depois vai definir o protocolo de conexão, cria os dados da mensagem, tá? Cria aqui no caso o serviço e busca o resultado desse processamento, né, desse consumo desse web service. Tá? Logo depois será feito o processamento então do resultado. O que será buscado aqui? Ó? Será buscado o elemento X motivo desse XML. Né? Como nós vimos aqui, ó, o motivo, esse campo X motivo, ele tem uma descrição literal do status da resposta. Tá? Então, depois de buscar essa informação, o sistema vai então retornar esse motivo para o método que o chamou, que no caso aqui foi o NFE, foi aqui o consulta status aqui do NFE Status Serviço Controller, tá? E logo depois define aqui o atributo status para a resposta que foi obtida, ok? Então dessa forma aí que está sendo realizado a consulta ao status do serviço. É interessante que você comece a implementação para o consumo do web service por esse serviço, né, por esse web service, porque o mesmo é o mais simples de todos eles, né, vamos dizer assim. Então, como nós podemos perceber aqui, ele é o mais simples de todos, então é o mais fácil de ser implementado. E o consumo dos outros web services, ele é praticamente feito da mesma forma, tá? Mudando aí, na verdade, mudando somente o layout do XML, que deve ser enviado para realizar a requisição, e o layout do XML, que será retornado aí como resposta. Ok?